Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema, diretor do portal Cinema em Cena, e eu vou falar rapidinho sobre o novo 007, Operação Skyfall. Aliás, o título em português não faz o menor sentido, porque Skyfall não é uma operação no filme, mas enfim, vai lá. A série 007, eu tenho um fraco, primeiro que eu gosto muito da série, mas eu tenho um fraco especial pelos filmes que acabam lidando com missões mais pessoais do James Bond. O meu filme favorito da série, apesar de realmente eu não considerar o George Lazenby como um bom 007, mas o meu filme favorito da série ainda é A Serviço Secreto de Sua Majestade, que é talvez o mais pessoal dos filmes da série. Pessoal no sentido de desenvolver o personagem, de colocar acrescentar uma tragédia pessoal que vai desenvolver o 007. Um outro filme que eu gosto muito é com Timothy Dalton, Licença para Matar, que também é uma missão pessoal dele. Embora o Moscou contra 007 não tenha nada de pessoal, também é o meu terceiro filme favorito, junto com Goldfinger. Então seriam esses quatro. Esse novo Skyfall, eu não posso dizer que está entre os meus favoritos. É um filme... É um bom filme, né? Eu diria até que é muito bom dentro da série 007. Infinitamente superior a Quantum of Solace, que é o filme anterior, que é uma porcaria, mas não chega a rivalizar com Cassino Royale, que é o primeiro filme do Daniel Craig como 007, que eu considero um dos melhores da série. Esse filme, como eu falei, o novo filme Skyfall também é um filme que tem uma história, uma trama que acaba revelando elementos bem pessoais do 007. Inclusive eu diria até que, junto com A Serviço Secreto de Sua Majestade, esse é provavelmente o filme que mais acrescenta elementos à mitologia do personagem, vamos dizer assim, falando sobre a sua infância, seu passado. Isso me surpreendeu, eles abrirem tanto, escancararem tanto assim o passado do James Bond. Eu não posso dizer que acrescenta muito ao personagem, mas é curioso. Principalmente o nome da mãe dele, que eu não vou revelar, apesar de não ser uma grande revelação, mas que traz elementos interessantes. Isso eu estou falando, claro, ignorando os livros do Ian Fleming, falando só da série cinematográfica. A história, o início da história do novo 007 é o velho clichê da lista de agentes secretos que vaza, que já foi utilizada, por exemplo, no Missão Impossível, no primeiro filme, mas ela é só uma desculpa para a história começar a caminhar. E a história vai girar basicamente em torno do vilão do Javier Bardem, numa vingança também pessoal. Do ponto de vista da série, dos elementos que são recorrentes na série, esse novo 007 ele não decepciona, não. Ele tem cenas de ação muito bem conduzidas, tem uma cena de perseguição com motos em cima de telhados que é muito bem orquestrada, é interessante, envolvente. A cena dos créditos, a sequência de créditos com a música da Adele faz jus à série, né? O estilo da música, a voz até da Adele e os créditos fazem jus às melhores sequências de créditos da série. O uso de locações, obviamente, né, que é uma marca registrada da série 007, locações impressionantes, e não só as locações, mas até os cenários construídos para os filmes. A cidade de ruínas, que é habitada pelo Javier Bardem, é um elemento muito interessante da série, eu diria. E uma boa forma de apresentar a insanidade do vilão. E até a fotografia, o Roger Deakins, que é um puta diretor de fotografia, ele consegue criar algumas cenas que são realmente memoráveis. Tem uma cena, por exemplo, de luta do 007 com um dos vilões, que é toda rodada em contraluz à noite, que é muito bonita. Plasticamente é uma cena que se justifica independente do que dela mover a história ou não. E acho que isso tem muito a ver também até com a sensibilidade do Sam Mendes, que não é um diretor de ação e entra na série, e não é à toa que ela investe tanto esse novo filme em questões pessoais, dramáticas e nessa coisa da estética junto com o Roger Deakins. O Daniel Craig, eu continuo achando que ele é o melhor 007 depois do Sean Connery. E o Cassino Royale, como foi um dos melhores filmes da série. Ele tem obviamente, eu acho até que o público feminino e os homens gays vão concordar comigo. Ele provavelmente é o mais feio de todos os 007. Mas ele tem uma virilidade, uma força, uma energia que compensam isso. Quando ele pula, por exemplo, tem uma sequência no trem, uma longa sequência de perseguição, e ele cai no trem, o trem todo demolindo atrás dele, ele para ajeitar a abotoadura. Esse tipo de detalhe é um detalhe que enriquece o personagem e confere essa virilidade, esse tom de
tudo bem, eu tô no meio do caos, mas nesse momento é importante eu manter a elegância. Que não só é uma marca registrada, 007, mas que confere ao Daniel Craig um destaque na sua composição do personagem que eu acho que é muito bem-vindo. Aliás, até o detalhe de ele ficar com a barba por fazer durante boa parte do filme também é um elemento de construção do personagem por motivos que vocês vão entender quando forem assistir ao filme. Do ponto de vista do vilão, o Javier Bardem faz um ótimo vilão. Eu gosto muito, por exemplo, não estou nem claro que tem a caracterização física absurda que é recorrente nos filmes da série 007. O cabelo dele me lembra, inclusive, muito o cabelo usado pelo Christopher Walken na Mira dos Assassinos. Mas ele faz algumas opções como vilão que eu acho muito interessantes. Por exemplo, a voz sempre suave, uma voz irônica, mas suave. A entrada dele em cena, a primeira cena que ele entra, desce o elevador e vem caminhando em direção à câmera num longo monólogo, eu acho uma entrada excepcional. Alguns suspiros cansados que ele solta quando ele está tentando convencer o Daniel Craig do valor da sua missão e não consegue ver que o cara está resistindo, então ele dá uns suspiros cansados. Um momento, por exemplo, em que ele está lendo um laudo sobre 007, fala de um trauma na infância que o James Bond teria, e ele para, e durante 2 segundos ele para de ler e olha para o Daniel Craig, meio que estudando, tentando avaliar o que poderia ser aquilo. Então são escolhas que são muito interessantes. Aliás, tem uma passagem no filme que eu acho sensacional. De novo, é uma coisa que você não esperaria do 007, mas eu acho muito corajoso, inclusive da parte dos produtores, que é um subtexto homossexual entre ele e o vilão, e o Javier Bardem pergunta se ele gostaria de experimentar, e aí o James Bond responde: mas quem disse que essa seria a minha primeira vez? Insinuando que o James Bond já teria tido relações homossexuais. Eu acho isso, primeiro, moderno, contemporâneo e corajoso por parte dos produtores da série. É uma passagem do filme que, para mim, já marca esse filme em toda a mitologia, em todos os filmes da série. Já é um momento, para mim, um dos melhores, um dos mais marcantes da série, quando o James Bond insinua que já teve relações homossexuais. O problema do vilão do Javier Bardem é que o plano dele ele talvez seja o menos megalomaníaco dos vilões da série. Ele diz que ele pode fazer 1000 coisas através dos computadores e tal, mas o plano dele é um plano minúsculo, é um planinho de vingança. Então talvez isso prejudique um pouco. Dentro da mitologia da série, como já falei algumas vezes, esse novo 007 ele faz homenagem clara à série através da arma do Walter PPK, que é a arma favorita de James Bond, do carro dele, que remete aos filmes lá do início da época do Sean Connery, inclusive com o botão de ejetar. E quando ele pega esse carro e sai, é uma decisão muito bacana. A trilha do James Bond, o tema do James Bond que é tocada, é a trilha original do Tornado, do Monty Norman. Agora eu esqueci se é o Monty Norman, acho que sim. Eles tocam no momento que ele sai com o carro a trilha original de 007 contra o Dr. No, Satã do Dr. No, que é um filme de 62, né, que James Bond está completando 50 anos. E esse filme faz um pouco de homenagem em relação a isso. Por exemplo, tem um momento que a garçonete está preparando uma bebida e ele não precisa falar com ela que ele prefere shaken but not stirred. Ela está só sacudindo o coquetel e entrega para ele o vodka martini e ele fala, perfeito. E para quem conhece a série já sabe que ela sacudiu, mas não mexeu. Então, esses detalhes eu gosto muito. E tem um detalhe que é o detalhe da vinheta, que eles mudam a vinheta de lugar, pela segunda vez, aliás, no filme do Daniel Craig. Mas dessa vez eu acho que tem uma conotação de retorno, ao mesmo tempo de retorno às origens e de recomeço. Até pela revelação de um nome de um personagem no final. E eu gosto disso. É um reboot mesmo sem ser um reboot. Inclusive com a apresentação de novos personagens, ou novas caras para personagens antigos. Então eu gostei muito do filme. Eu acho que é um filme eficiente, é um filme divertido, é um filme que acrescenta a mitologia e, sem dúvida nenhuma, é infinitamente melhor do que o Quantum of Solace, e o Daniel Craig continua a se revelar um James Bond bastante competente. Gostei do filme. Eu daria, sei lá, 4 estrelas em 5. É isso. Um grande abraço. Bons filmes.